os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que o Senhor use Ele poderosamente nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa felicidade está no Senhor. Amém? Nós somos felizes porque pertencemos a um Deus puro, a um Deus verdadeiro, a um Deus soberano, a um Deus onipresente, um Deus que não está alheio a tudo que está acontecendo. Nós servimos a um Deus e pertencemos a um Deus que nunca perde o controle. Está difícil? Tá, não tá? Mas eu quero te dar uma notícia. Deus não perdeu o controle. Amém? Deus não perdeu o controle. É muito bom estarmos juntos, compartilharmos a palavra de Deus. É sempre uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu sempre temo e tremo quando eu tenho que ministrar a palavra de Deus, porque eu não estou falando daquilo que é meu, nós estamos falando daquele que é o autor, que é o dono da nossa vida. A palavra é viva, a palavra é dele, então não nos pertence isso. Nós estamos aqui para transmitir uma mensagem, sabe, mensagem essa que tem que ser entregue com responsabilidade. Então eu tremo de verdade, tremo e temo e clamo nesse momento que o Espírito Santo tenha total liberdade sobre a minha vida, sobre esse lugar, para que seja ministrada a sua palavra, e tão somente a sua palavra, que os nossos corações estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos à palavra que sai da boca do Senhor nessa noite. Amém? Sou só um instrumento, se eu errar me perdoe, mas Deus vai falar contigo nessa noite. Amém? Boa noite a você que está em casa também. Não perca o foco, sabe, já está com a água aí do teu lado, não levante, a mensagem é rápida, tá? Não perca o foco, não deixe Satanás roubar de você a palavra de Deus. Amém? Então, queridos, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Primeira, deixa eu achar minha cola aqui, porque hoje a gente vai passear pela Bíblia, então eu estou cheio de cola, estou cheio de cola. Deixa eu pegar aqui primeiro. Você é bom de Bíblia? Quero ver. Quero ver, você vai ter que me provar isso nessa noite. Abra, por favor, 2 Timóteo, o primeiro livro, né, o primeiro texto que nós vamos ler hoje, está em 2 Timóteo, é o texto que nós estamos utilizando como texto base para aquilo que Deus nos entregou nesse dia para estar compartilhando. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Timóteo é um discípulo de Paulo, discípulo do apóstolo Paulo. Timóteo foi um jovem que teve assim uma responsabilidade muito grande. O apóstolo Paulo confiou a ele uma igreja, e às vezes a gente acha, né, que a gente não tem capacidade, a gente não pode fazer. Quem vai te preparar, quem vai te dar força é o Senhor. Então você pode sim. Amém? Nosso texto base está aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Está aqui, achei. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu
um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor e de moderação. Amém? Curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nos ajude nessa noite a entender, ó Deus, a Tua palavra, a receber de verdade a Tua ministração. Usa-me como um instrumento do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, e tão somente o Teu nome seja exaltado nessa noite. Teu Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar nas nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. E repreende, Deus, todo e qualquer espírito contrário à Tua vontade nessa noite. Que caia por terra todos os planos de Satanás. Que ele seja repreendido e lançado por terra, no poder que há no nome de Jesus. E todo e qualquer demônio que tentar roubar a Tua palavra nessa noite, ele seja agora exterminado pelo poder da Tua glória, em nome de Jesus. E a igreja diz: querido, Satanás quer lançar medo sobre nossa vida, e ele não perde tempo com isso, e ele sempre vai repetindo ao longo da história a mesma estratégia: lançar medo, colocar medo nas pessoas, colocar medo nos povos, colocar medo no povo de Deus. O medo é uma maneira que Satanás tem de paralisar a igreja de Deus. O medo é uma estratégia que Satanás tem de paralisar a mim e a você, porque quando nós estamos com medo, nós nos recolhemos. O medo faz a gente se esconder. Eu me lembro que quando pequeno, eu estava ali sentado agora, o Espírito Santo me fez lembrar isso. Eu quando menino, pequenininho, lá de Barbacena, nada, sou de Pipirituba. Eu pequenininho, minha mãe falava assim: vai comprar pão. Eu devia ter ali uns 7 anos, 8 anos talvez. E eu tinha brigado com um colega, né? Só que esse colega, ele é 2 anos mais velho que eu. Graças a Deus ele se converteu, um presbítero, um homem de Deus, tá? E eu com 7, ele com 9. Ele brigou comigo, eu mais fraco, taquei pedra nele e saí correndo para casa. E ele falou assim, com aquele tom ameaçador: eu vou te pegar, moleque. Quem nunca passou por isso, né? Queridos, eu fui para casa e olha, nem saí para brincar, eu saía com medo de apanhar. E eu me lembro que um dia minha mãe falou: vai comprar pão. Aí eu falei assim: mãe, eu não posso ir não, porque o fulano quer me pegar. Te pegar? Para de palhaçada, menino. Vem que eu vou ficar te olhando daqui. Rapaz, aquilo foi uma garantia de vida, sabe? Minha mãe me deu dinheiro e eu saí de casa, e eu tinha que passar pela frente da casa dele para poder chegar no local, na padaria. Não era nem padaria, era uma venda, né? Uma vendinha. Lá tinha pão também, então eu tinha que passar pela frente da casa dele. E eu fui passando pela frente da casa dele, de peito estufado, feliz da vida. E quando eu passei aqui assim, eu vi que ele estava escondido querendo me pegar. Quando ele ameaçou me pegar, eu falei assim: minha mãe está bem ali me olhando, ó. Aí ele, como aquele cão raivoso, fez assim: mas eu te pego um dia, moleque. Falei: mas não é hoje. E eu passei, comprei o pão com o peito estufado, mas quando minha mãe não estava olhando, eu não ia para a rua. Da mesma forma, isso acontece na nossa vida, porque Satanás nos ameaça de diversas maneiras, porque ele sabe que sem Cristo nós somos frágeis, sem Cristo nós somos fracos, sem Cristo nós somos uma presa muito fácil para as garras de Satanás. E essa mensagem que a gente vai estar ministrando hoje, ela vai completar 1 ano agora no mês de março, porque essa foi a primeira mensagem que Deus nos deu, a mim e a Ana Célia, né, a minha esposa, para a gente estar compartilhando com o grupo familiar. A primeira live que nós fizemos, né, a primeira reunião online, foi com essa mensagem, sabe? Eu conversando com ela,
a gente amadureceu e falou: essa é a mensagem. O Espírito Santo falou: essa é a mensagem para amanhã. E desde ontem, sabe, isso está fomentando em meu coração. Por quê? Porque a gente vai completar 1 ano de amedrontamento. Há 1 ano, Satanás tem colocado medo na nossa vida. Há 1 ano, a gente está andando retraído. Há 1 ano, a gente está com medo. Há 1 ano, a gente não vai visitar os nossos parentes. Há 1 ano, a gente não vai ver aquelas pessoas que a gente ama, porque Satanás colocou medo na nossa vida. E é claro que nós temos responsabilidade. Nós não queremos ser responsáveis pela morte de ninguém. Mas o medo não provém de Deus. Medo é uma coisa, temor é outra. A palavra de Deus nos ensina que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Mas que Deus, nesse texto aqui de 2 Timóteo fala: Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Muito pelo contrário, Deus nos deu um espírito de fortaleza. Pastor Roberval falou aqui agora de Gideão. Gente, Gideão se via como um homem fraco. Gideão, ele não se via como Deus o via. E às vezes a gente está assim, retraído, escondido, sabe? O menorzinho da casa de Manassés, escondido, não se achando capaz de fazer qualquer coisa. E queridos, a verdade é que é o seguinte: sem Deus, nem eu nem você somos capazes de fazer nada. Mas a palavra que Gideão recebe é: vai na tua força, homem valente. Olha só, ele se achava o menorzinho da casa de Manassés, pequenininho, e Deus olhava para ele como um homem valente. Deus, quando olha para mim e para você hoje, Ele vê homens e mulheres valentes. Deus, quando olha para nós, Deus vê uma igreja valente. Só que uma igreja quando dorme, uma igreja quando se amedronta, ela fica adormecida. Ela não reconhece a força que tem e às vezes, no final das contas, acaba acreditando que ela não tem força. Então a gente vai pegar aqui alguns exemplos de pessoas que mudaram a história para o bem ou para o mal, por conta da visão que ela tinha dela mesma. O medo quer te parar, Satanás quer te parar. Ele quer te parar por quê? Vamos entender o que Satanás primeiro quer parar. Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. É o mandamento de Jesus para nós, discípulos, né? Todos somos discípulos de Jesus. É o mandamento para nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando e fazendo-os guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então olha só, todos aqui já conhecemos Jesus, amém? Todos aqui já conhecemos a sua palavra. Então Jesus já nos ensinou. Nós somos discípulos de Deus, nós somos discípulos de Cristo. E agora sobre nossa vida existe um mandamento: ir por todo mundo e pregar o evangelho. Sabe quem não quer que isso aconteça? Satanás. E ele vai colocar medo sobre a nossa vida. Para quê? Para nos fazer parar. Não é medo de conquistar alguma coisa, não. Eu quero que nessa noite a gente possa entender o seguinte: da última vez nós falamos que precisávamos entrar na arca, porque na arca tem salvação. Quem lembra da mensagem? Amém? Então nós estamos na arca, ok? Nós estamos na arca. Na arca tem salvação. E agora, porque nós encontramos a salvação, nós precisamos levar agora a salvação para o mundo. Esse mundo, ele está perdido. O mundo sem Jesus, ele está perdido. A palavra de Deus fala que um dia isso tudo vai acabar. E todos nós aqui temos pessoas que gostaríamos que subisse para o céu conosco.
temos essa responsabilidade, mas o diabo não quer deixar você fazer isso. O diabo quer te fazer parar. O diabo quer fazer com que você se esqueça do poder que existe sobre a tua vida. E precisamos entender, queridos, que tem uma missão sobre a minha e sobre a sua vida, e a gente precisa cumprir. A igreja precisa se preparar para o arrebatamento. A igreja precisa se preparar e entender que pode ser a qualquer momento. A gente não está aqui para adivinhar dia, mas a gente está aqui para andar todo dia preparado. E parece que a igreja, durante um tempo, esqueceu desse negócio. Que negócio? Do melhor negócio. Do melhor, do que mais importa, que é se preparar para encontrar com Deus. Prepara-te para encontrar com o teu Criador. O tempo todo Deus está mandando sinais. O tempo todo Deus está avisando a gente: olha, isso vai acabar. Eu vou chamar. E eu preciso estar preparado com a minha vida reta, com a minha vida íntegra, temendo a Deus, me desviando do mal e pregando o Evangelho a toda criatura. Porque quem vai fazer com que a pessoa se converta é o Espírito Santo. Mas Deus nos confiou essa grande obra. A palavra diz que os anjos queriam fazer esse trabalho, mas Deus confiou a mim e a vocês pessoas com certas fragilidades, pessoas passíveis de erro, pessoas que pecaram. Deus confiou, sabe por quê? Porque quando vem assim, olha, se o Gilson pode, eu também posso. É assim, se o Wellington pode, cara, eu também posso. Se eu posso, vocês podem. Jesus falou assim: olha, sem mim nada podeis fazer, não é? Mas ele vem e fala que assim: vocês farão obras maiores do que as minhas. Já parou para pensar o que significa isso? Você e eu fazermos obras maiores do que a que Jesus fez? Jesus falou: se eu posso, se eu venci o mundo, vocês vão vencer também. E essa é a palavra que está sobre a nossa vida. Que não fique sobre nós o espírito de medo, uma palavra de medo, mas que fique sobre a nossa vida essa palavra de fortaleza, essa palavra de intrepidez. Deus nos deu isso, e vamos tomar posse disso. Me lembro de um texto agora, de Elias. Você não precisa ler, né? Não precisa abrir para a gente poder ganhar tempo. Mas em 1 Reis 19, 22, Elias, ele é ameaçado por Jezabel. Acabe faz chegar ao conhecimento de Jezabel que Elias tinha desafiado os profetas de Baal, né? E você conhece o texto. E são mortos todos os profetas de Baal. Depois você lê, tá? 1 Reis 19, lá a partir do 22. E depois desses profetas serem mortos, Jezabel fala que assim, ó: que aconteça contigo amanhã essa mesma hora, você vai estar morto, Elias. Esse foi o recado que foi dado para ele. Sabe o que aconteceu com Elias? Ele teve medo. Agora peraí, Elias, cara, ele teve medo? Se Elias teve medo, eu posso ter também. A questão não é essa. A questão é o que você vai fazer quando o medo vier. Não é uma crítica ao profeta Elias. Quem dera cada um de nós pudéssemos chegar à 10ª parte do que Elias foi, do que Elias fez. Mas é que quando o medo vem, se a gente não raciocinar, a gente vai fugir. E Elias entra em depressão, literalmente. Literalmente, ele vai se esconder na caverna, sabe? Ele vai fugir. Ele vai lá para o Monte de Horebe, ele vai se esconder. O medo faz com que a gente paralise o nosso ministério.
E grandes coisas Deus ainda tinha na vida de Elias. Ele fugiu, querido, ele correu. Agora olha só, vamos pegar um outro ponto. Vamos pegar Davi. 1 Samuel, capítulo 17. A gente vai ver que Golias fica 40 dias ameaçando o exército de Israel. Durante 40 dias, o gigante Golias está ali afrontando o exército de Israel. E a palavra diz ali que o exército batia com um joelho no outro. Ficava medo. O medo faz você perder o foco. E uma guerra, por muitas das vezes, é vencida só na ameaça. E durante 40 dias ele está ali ameaçando. E a cada dia o espírito daqueles homens ia desfalecendo. Até que chega um rapazinho, menininho, estava cuidando das ovelhas de seu pai. Poucas ovelhas, que o irmão dele disse. Ainda foi desdenhado. E quando ele chega lá, ele olha para aquele gigante. Ele não vê um gigante. Ele vê um homem que está afrontando ao exército de Israel. Ele vê agora um incircunciso, ou seja, ele vê uma pessoa que não conhece a Deus, que não faz parte do exército de Israel, afrontando ao exército do Deus vivo, do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que derrotou o Faraó. Davi falou aqui assim: não, eu vou lá. E ele vai, ele toma uma atitude. Querido, olha só, não foi a força de Davi que venceu Golias, foi a palavra de Deus, porque ele falou assim, ó: você vem a mim com quê? Com espadas, né? Com lanças, e eu vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Tudo aquilo que nós fizermos em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, estando no centro da vontade dele, é vitória na certa. O que Davi teve que fazer foi colocar a pedra na funda. Quem deu força e direção à pedra foi o Espírito de Deus. O que nós precisamos fazer é colocar a pedra na funda, porque quem vai dar força e direção a ela será o Espírito de Deus. Não tenhamos medo, não nos acovardemos. Deus tem coisas grandes para nós na pregação do seu Evangelho. Deus pode te dar coisas, Deus pode te dar casa, Deus pode te dar carro, mas o que Deus quer te dar hoje é um espírito de fortaleza para anunciar a palavra de Deus. É tempo de pregar o Evangelho, é tempo de anunciar a salvação, porque a hora já chegou, o relógio já bateu, está na hora certinha. Aleluia. É tanta coisa. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 17, o apóstolo Paulo escreve essa carta. Vamos ler esse texto. Esse texto eu quero falar um pouco com vocês. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Procurar com a mão só é... Aleluia, Senhor. Continue nos dando graça, Pai. Vamos fazer assim. Vamos ler a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4.
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Você presta atenção nisso, querido. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você pode entender o que é isso? Eu não sei quanto a você, mas eu estou aqui todo arrepiado. Prepara-te para encontrar com o teu Senhor. Precisamos estar preparados para encontrar com Ele. Os corajosos, os fortalecidos em Deus, vão encontrar com Ele. Não nos acovardemos com o que tem sido dito. A gente vai escutar um monte de asneira. E você sabe que no meio dessas asneiras vão existir meias verdades. E eu aprendi que meia verdade é uma mentira inteira. Porque a maneira que Satanás tende de nos enganar, olha só, como é que Satanás fez com Eva? Ele disse uma meia verdade. Porque Eva disse assim: Deus disse que eu não posso comer desse fruto, porque se eu comer, eu vou morrer. Aí Satanás diz uma meia verdade: certamente não morrerás, mas se tornará conhecedora do bem e do mal, como Deus. Então ela acreditou na segunda parte, ela acreditou na meia verdade, ela não acreditou que morreria. Mas Satanás disse uma mentira inteira, e ela foi enganada. E o que Satanás quer dizer para mim e para você nesses dias é que nós não temos capacidade de pregar o Evangelho, porque as pessoas estão descrentes. Quem tem escutado isso? Não adianta falar que elas não querem. Não, queridos, elas querem sim. As pessoas estão sedentas por Deus, e nós precisamos pregar o Evangelho da salvação. É tempo de avançar. É tempo de avançar. Avançar para falar do amor de Jesus. Avançar para falar. Olha, lembrei de Paulo. De novo, Paulo vai lá no Sinédrio. Paulo está sendo acusado de pregar o Evangelho, de participar de uma seita. Está lá em Atos 22. Atos 22 e 23, depois você dá uma lida. Olha, se você não sabe como pregar o Evangelho, se tem alguma dúvida, sabe, assim, como é que eu faço para falar de Jesus? Vai lá. Atos 22 e Atos 23, Paulo começa a falar o que aconteceu com ele. Ele conta o testemunho dele. Ele está diante dos poderosos da época, ele está diante dos poderosos da religião, e ele está diante dos poderosos políticos, dos governantes ali. E ele começa a falar. Ele fala do que Jesus fez com ele, ele fala do encontro que ele teve, e ele começa a pregar o Evangelho sem medo. E a cada momento que ele falava, ele era ameaçado. No capítulo 23, o sumo sacerdote manda bater na boca de Paulo. E Paulo fala para ele assim: por que tu mandas bater com violência? Por que tu vens com violências a mim? Paulo retruca. E alguém compra a briga do sumo sacerdote. Como é que você fala assim com o sumo sacerdote? Com autoridade.
Aí Paulo fala assim: eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Não está escrito. Mas eu sou fariseu. Eu tive um ensinamento. Eu não estou aqui à toa. Sabe, querido, você tem uma identidade. E às vezes a gente apanha, às vezes a gente é barrado, porque a gente não apresenta a nossa identidade. Quando amarraram a Paulo para açoitá-lo, ele falou assim: vocês vão açoitar um cidadão romano? Opa, cidadão romano? Solta ele, não faz isso não. Paulo apresenta a sua primeira identidade. Quando ele está diante do Sinédrio agora, que eles também vão bater em Paulo, aí Paulo fala assim: porque eu sou fariseu. Ele apresenta a segunda autoridade, a segunda identidade. E toda vez que você pegar uma carta de Paulo, você vai ver ele apresentando a terceira identidade. Ele se apresenta como Paulo, prisioneiro de Jesus. Nada foi capaz de parar. Nenhuma das ameaças foram capazes de parar a Paulo. Se a gente continuar aqui, a gente vai ter tanta coisa para falar, de cada armadilha, de cada coisa que Satanás tentou fazer para poder paralisar. E se o Evangelho chegou até nós hoje, glória a Deus pelo ministério de Paulo, porque ele não parou. E mesmo quando ele estava preso, ele falava assim: eu estou preso, mas a palavra não. Não se envergonhe de mim, Timóteo, porque eu estou preso. Não tenha vergonha não, continue pregando o Evangelho. Faça como a sua avó fez, faça como a sua mãe fez. E eu tenho certeza que a mesma fé que estava com a sua avó e estava com a sua mãe, está em você também. Cara, que testemunho é esse? É Paulo falando para Timóteo. Paulo falando para um menino, falando para um jovem. Um jovem que seguiu em frente. Assim como Davi, quando na sua juventude também seguiu em frente, venceu Golias. E a gente vai ver tanta gente sendo ameaçado, mas rompendo. Quantas vezes Jesus não foi ameaçado? Quantas vezes, quando não é pessoas, são circunstâncias que querem fazer você parar? Jesus dispensa os discípulos e eles entram no barco e vão atravessar o mar da Galileia. E num dado momento, o mar começa a bater, o mar começa a agitar, e parece que o barco vai virar. Agora já era, acabou tudo. A gente não vai conseguir chegar do outro lado para pregar o Evangelho. Acabou. A gente vai naufragar. E de repente, lá pelas tantas horas, quarta vigília da noite, aproximadamente 3 horas da manhã, vem Jesus andando sobre as águas. E vai ter então com os discípulos. Só que o medo era tanto daqueles homens, que eles começam a olhar para Jesus e não conseguem enxergar. Eles perderam o foco. E eles começam a gritar um para os outros e falam: agora acabou tudo, é um fantasma. Aí Jesus apresenta a sua identidade: não é um fantasma, sou eu. Rapaz, aí vai Pedro. Esse cara me fascina. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Você sabe por quê? Porque somente com a atitude de Pedro ele não poderia fazer nada, mas debaixo da palavra de Jesus ele pôde até andar sobre as águas. E debaixo da palavra de Deus nós vamos andar sobre as águas.
E Jesus fala para Pedro assim: sou eu, Pedro, venha ter comigo. E Pedro pula. Meu irmão, tu imagina, cara, essa cena. E Pedro começa a andar sobre as águas, indo ter com Jesus. E os discípulos estão olhando, porque o medo deles não deixou com que eles fizessem o que Pedro fez. Aí vem criticar Pedro porque Pedro afundou. Queridão, Pedro afundou, mas andou sobre as águas. E eles que ficaram no barco tiveram que ver Jesus estender a mão e falar assim: Pedro, quando a tua fé não for suficiente para te fazer andar sobre as águas, a minha mão vai te segurar. Queridos, é assim. Quando a nossa fé não for suficiente, a mão de Jesus vai nos sustentar. E ele levanta então a Pedro. O medo fez Pedro afundar, mas a mão de Jesus fez ele ressurgir. E agora, aquele homem que tinha afundado está voltando para o barco de mãos dadas, sabe com quem? Nada menos do que com o Senhor Jesus Cristo. Queridão, as pessoas podem até olhar a gente falhar as pessoas podem até ver às vezes a nossa fé ser pequena, mas toda vez que a gente estiver afundando, a mão de Jesus vai nos sustentar, e eles vão ter que ver Jesus segurando a nossa mão, e a gente voltando para o barco, a gente voltando para a arca, porque ali tem a salvação. Essa é a noite da salvação. Essa é a noite do nosso reposicionamento. Me ajuda aí, Gelson. Essa é a noite do nosso reposicionamento. Nós precisamos ressignificar a nossa fé, dar um sentido verdadeiro para a nossa fé. Chega de brincadeira, chega de medo, chega de medo. Sabe, eu quando estava estudando essa palavra, eu ficava pensando em como a gente poderia estar falando das outras duas coisas, mas eu só falei da primeira parte. Essa foi a direção que o Espírito Santo nos deu, da gente combater aquilo que quer nos fazer parar. A gente lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Eu queria, Gelson, antes de ministrar esse louvor, eu queria pedir, por favor, aqui para o diácono Jair, antes da gente ministrar esse louvor e encerrar, eu quero pedir para que possa ser, junto com a igreja, a gente levantar um clamor com intrepidez mesmo, contra tudo que está acontecendo na nossa nação. Não é possível, gente. Não é possível a gente ver as pessoas morrendo e a gente não se compadecer. E faz favor, Jair, esse espírito de intrepidez, esse espírito de fortaleza que Deus nos dá, é para que a gente possa interceder pelos nossos irmãos de Manaus, irmãos de São Paulo, irmãos aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, Amapá, Belém. Gente, nosso povo está morrendo, nossos irmãos estão morrendo, e a gente precisa clamar, porque a palavra de Deus fala aqui: se nós clamarmos, o nosso clamor vai chegar aos céus. O clamor do povo hebreu no Egito chegou aos céus, e o nosso clamor nessa noite também vai chegar aos céus, porque Deus te deu um espírito de fortaleza. Vamos clamar? Amém? Convido a igreja a ficar de pé nesse momento. Aleluia. Sim. Vamos orar, Senhor. Oramos a Ti, ó Deus. Aleluia. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tremenda, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra, Senhor, maravilhosa, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, que venha despertar, Senhor, para a tua igreja, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nesta noite, Senhor, nós lançamos fora da nossa vida, nós lançamos fora do projeto Vida Nova do Tauá todo medo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que nem a morte, nem a vida, Senhor, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, Senhor, nada poderá nos afastar do teu amor, Senhor, e não vai ser o medo que vai, Senhor, nos afastar, Senhor, do teu amor, não vai ser o medo que vai nos afastar, Senhor, da tua presença, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. E neste momento, Senhor, nós queremos levantar um clamor, Senhor, pela nossa nação, ó Pai. A tua palavra diz, Senhor, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não o conhece. E neste momento, Senhor, junto com a tua igreja, nós clamamos a ti, Senhor, pela cura, Senhor, da nossa nação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Colocamos, Senhor, o Brasil, Senhor, diante do teu altar, colocamos, Senhor, a nossa nação diante da tua presença, Pai. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Derrama o sangue do Cordeiro sobre esta nação, Senhor. Oh, Senhor, é o sangue do Cordeiro que nos purifica, é o sangue do Cordeiro que nos limpa de todo pecado e de toda iniquidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, vem sobre a nossa nação, vem, Senhor, sobre o nosso país, Pai. Toma, Senhor, o nosso presidente nas tuas mãos, toma, Senhor, cada ministro, Senhor, cada deputado, cada senador, cada vereador, Senhor, desta nação, de norte a sul, de leste a oeste, Pai. Oh, Senhor, e toca nesses corações, Senhor, para que eles venham governar segundo a tua vontade, para que eles venham governar a nossa nação segundo o teu querer, Pai, em nome de Jesus, porque a cura desta nação não está na mão desses homens, Senhor, a cura desta nação está nas tuas mãos, Senhor, porque nada foge do teu controle, nada foge do controle do Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Aqui está a tua igreja, Senhor, aqui está o teu povo, aqui estão os teus escolhidos, Senhor, orando, Senhor, clamando pela nossa nação. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia desta nação, perdoa os nossos pecados, Senhor, e sara, Pai, a nossa terra, sara, Senhor, as nossas feridas, Senhor, sara esta nação, Pai. Lança fora, Senhor, toda a praga, Senhor, que tem assolado esta nação, a praga, Senhor, da mortandade, Senhor, a praga, Senhor, da corrupção, toda a enfermidade caia por terra desta nação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor. A tua igreja te clama, Senhor, a tua igreja, Senhor, ora a ti, Senhor, a tua igreja, Senhor, oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui estão os teus escolhidos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor irá responder a nossas orações com vozes, com fogo e com trovões, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Algo irá acontecer e nós vamos ver a manifestação da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, a Deus, muito obrigado por essa noite maravilhosa. A tua igreja te adora, Senhor. Aleluia.